Bom dia para mais uma semana de live, de vida. Como é que vocês estão? E hoje eu e a Andresa estamos trazendo um capítulo bem interessante, dando um nó na sua cabeça. Vamos ver o que a gente vai falar a respeito da vida. Acho que é um tema bem bacana, bem interessante. Até porque esse mês é especial, né? É um mês das mães, é um mês com muitas coisas acontecendo, principalmente na minha vida. Mas isso é bom. Vou chamar aqui a Andresa para ver se aparece para a gente falar sobre esse tema super interessante. Chama aí as pessoas para assistir essa live, que vai dar um boom, né, na nossa cabeça. Certo, Andressa? Certíssima, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como Eu vou só ajustar o meu fone aqui, aí pode ser que dá uma travadinha, mas eu tô aqui, tô tá? ouvindo. Tá bom. Quero saber como você foi de feriado, aproveitou para descansar, trabalhou bastante ou relaxou, né? Acho que a gente precisa relaxar de vez em quando. Eu fui pro meio à natureza recarregar minhas energias, que foi tudo de bom, muito bom. E você, É Andresa, fez isso. alguma coisa especial nesse feriado? Estudei bastante, trabalhei, fiz live, tudo no cronograma, seguindo. E ontem eu descansei um pouco no feriado. Isso é bom. Dia do trabalho a gente precisa descansar, né? Afinal de contas, a gente trabalha bastante. Mas fiz atendimento ontem Não, ainda. que coisa boa, coisa É, boa. Eu não, eu é, tirei para curtir meu dia, para curtir a natureza, ver outras coisas, desopilar a mente, recarregar as energias. é verdade. Luana, seja bem-vinda, Lu. A Lu é uma humanoterapeuta, Ai, minha amiga também. Hoje está aqui privilegiando a gente. Seja bem-vinda, Lu. bem-vindas, conectando elas também. Seja bem-vindo, Luciano. Enfim, essa live vai dar um nó na nossa cabeça. Bora começar? Bora, Eu bora lá. deixa eu só pegar meu fone de ouvido que eu esqueci para não dar muito ruído. Para colocar aqui. Você quer começar ou quer que eu leio também? Posso começar, se você quiser, eu posso ler. Esse primeiro refrão que já é um boom na nossa cabeça, né? Bora lá. Bom, o capítulo é o 11, que nós estamos, do livro Respire e Conte Até 10. Acho que a Ria até já apresentou. Para quem ainda não leu, é uma indicação de livro de autoajuda, de autoconhecimento. Aqui ele fala sobre de uma visão espiritualista, não religiosa, né? E o capítulo 11 fala assim, dando um nó na sua cabeça, né? Então nós vamos entender que nó é esse que o autor quer nos fazer. E eu vou ler só esse parágrafozinho, e aí você pode comentar, porque a gente até fez um alinhamento já, Tá. e ele faz parte do nosso setting terapêutico, assim, que é gritante em alguns momentos, né? Vamos lá. Perder uma ilusão torna-nos mais sábios do que encontrar uma verdade. Quem escreveu foi Ludwig Börne. Perder uma E aí? ilusão torna-se mais sábios do que encontrar uma verdade. Uma verdade. Uma frase curtinha, mas com significado gigante. Posso falar, Rê? Pode, por favor. Aqui ele fala perder uma ilusão, né? Por que será que ele fala que nós nos tornamos mais sábios quando nós perdemos uma ilusão, né? Porque, pessoas, a gente encontra a nossa verdade, né? Só que nem todos estão preparados para encarar uma verdade.
Então, nós vivemos na dor porque nós vivemos numa ilusão que nós mesmos criamos na nossa vida. A ilusão de que um casamento é perfeito, a ilusão de que uma família tem que ser a família doriana, a ilusão daquele emprego que eu vou ficando, e aquilo não me faz bem, mas eu vou ficando porque na sociedade ele me traz status. Então, qual é a sua ilusão? Então, à medida do possível que você vai se preparando na sua vida, você vai conseguindo tirar a ilusão e trazer a realidade, a sua verdade. E aí, aos poucos também, muitas vezes até com a ajuda terapêutica, você vai conseguindo lidar com a sua verdade. Ou com essa verdade que se apresenta. Que às Quer vezes complementar? Não, que às vezes pode ser muito boa ou às vezes incomoda essa verdade. Porque é como se você tivesse tirando o véu, né? Reconhecendo realmente o teu entorno, a tua realidade atual. E que a gente precisa ter coragem, né, para trazer essa verdade, porque muitas vezes a vida nos leva a fazer certas coisas que, de certa forma, é uma ilusão da gente sair de um ponto achando que vai chegar em outro, né? Então, a gente se debate quando a gente busca o autoconhecimento, algumas verdades que balança, né, a nossa estrutura. Será que era isso mesmo? Por que que eu entrei nisso? E daí começam os questionamentos, os porquês. E que é importante a gente trazer, né? Nem tudo é bom ou é ruim, mas trazer a verdade para a tua vida talvez seja essencial para viver na verdade, né? Viver na sua essência, né? Exatamente. E a ilusão, né? Enquanto a ilusão está presente na nossa vida, como eu não consigo enxergar uma verdade, e isso me ressoa com sentimento, muitas vezes, de dor, de incapacidade, alguns sentimentos de culpa. Então, eu fico transferindo esse sentimento para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu não consigo ver as coisas de uma forma clara, né? A minha verdade, a real situação, só que me dói eu não enxergar a verdade. E como eu não tenho essa compreensão, então eu fico transferindo essa culpa, vamos dizer, eu vou trazer a culpa, mas pode ser qualquer outro sentimento. Então eu vou transferindo essa responsabilidade para o outro, ao invés de assumir a minha própria responsabilidade, em qualquer que seja a situação. Seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho. Seja em qualquer... Porque a questão não são os outros, a questão é a sua verdade, é o que está em você, e é isso que a gente busca no autoconhecimento. Sim. Né? É isso que a gente busca para se libertar das nossas próprias ilusões. Exatamente. É o descascar da cebola, né? A gente descascando e reconhecendo a gente nessa verdade. Mas vamos lá, não É o vamos... adultecer, É né? adultecer. O adultecer. Mas vamos continuar para a gente não dar muito spoiler. Vamos lá. O autor continua assim: muitas pessoas se perguntam como respirar e contar até 10 num mundo como este em que vivemos. Como não chutar o pau da barraca ou não chutar o balde? O que eu faço diante de tantos problemas e tantos desafios? Com base nesses questionamentos, sempre respeitamos sua maneira de pensar. Peço licença para, neste capítulo, elaborar algumas indagações. Precisamos, eu e você, pensar sobre a vida. Sendo assim, minhas considerações são em forma de perguntas e não afirmações, juntamente para que possamos, eu e você, pensar a respeito e, assim fazendo, chegarmos a uma conclusão. Aí ele faz uma série de perguntas. A primeira é: se não acreditarmos em vidas sucessivas ou reencarnação, como explicar o sofrimento de pessoas boas
e, em muitos casos, a relativa saúde daqueles que fazem mal. Eu acho que eu vou ler 2 para a gente não se Ah, perder no tempo. Caso acreditemos que as pessoas boas um dia fizeram mal ou cometeram pecados e por isso estão sofrendo, então poderíamos indagar. E as crianças que nascem doentes? E os bebês, muitos, que morreram em sua tenra idade? Eu acho que aqui, fazendo uma pausa, né? A, a gente pode levar muito para o lado religioso, né? Como é que as pessoas acreditam em cada religião. Mas eu acho que a gente não precisa entrar, porque cada um, respeitando o pensar de cada um, eu acho que são indagações super importantes para a gente, né, que o autor traz para a gente refletir, e que nos leva a acreditar, como é que a gente pode simplesmente acreditar que isso daqui nasce, vive e morre, ponto final. Porque quando a gente fala entender por que existem as pessoas más, por que existem as pessoas boas. As más, às vezes, não pagam pelo que elas fizeram, e as boas, que são honestas, que vivem, né, em prol de uma mentalidade de saber exatamente o que é certo, às vezes passa por tantos perrengues, né, com tantas dificuldades. Como que a gente pode não acreditar, como ele disse aqui, em vidas sucessivas ou reencarnações? Né? Por que que pessoas tão boas sofrem com uma saúde, com um câncer terminal, com uma doença que fica na cama, dependendo de outras pessoas? E daí, em contraponto, né, o 2, ele fala, né, pessoas boas que um dia fizeram mal, ou as crianças que nascem doentes. É até meio confuso para mim, Andresa, porque assim, hoje a gente trabalha muito no dar e receber, nas leis, né, herméticas, que se fala muito hoje em dia, das polaridades, das vibrações, de tantas coisas que vibração, o que a gente está vibrando para trazer esse, digamos, a polaridade, o bem e o mal, né? Eu acho que eu não estou sim. nem conseguindo expor o que eu estou pensando, é tanta coisa aqui na minha mente, mas será que a gente precisa pensar tão raso de que eu vou nascer, vou viver e vou morrer? E tudo bem, aquele que faz mal ou eu que faço bem, por que que eu sofro tanto vendo coisas ruins ou o outro se sucedendo e eu não? Eu acho É. que Tem muita coisa para a gente falar. E você vê, são dois capítulos, 2 itens, né? é, Mas você bem colocou, né? A lei seria a lei de ação e reação, causa e efeito, né? Então, vamos trazer para as nossas leis físicas, né? Se eu jogo uma bola para cima, ela tende a cair. Então, tudo que a gente dá, a gente recebe, sim, né? No Espiritismo, nós falamos da lei de causa e efeito. Na ancestralidade, você bem pode falar até um pouco melhor do que nós trazemos muitas sensações que estão no nosso DNA, no nosso sangue, através da nossa ancestralidade. Então, existem padrões, a gente fala muito nas terapias, padrões repetitivos, que nós continuamos repetindo na nossa família. O meu pai, eu estou separada, meu pai, minha mãe se separaram, meus avós eram separados. Então, são coisas que nós vamos trazendo da ancestralidade também. Então, tudo existe uma resposta, tudo existe um porquê. O que não dá é para a gente ficar parado no tempo, só julgando ou pré-julgando o que é justo e o que não é justo. Eu acho que nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo.
Dentro sim. da sua casa, dentro lá fora, no onde você trabalha, no seu ambiente social. Eu acho que a gente sempre pode estar fazendo alguma coisa, né, para alguém. Então, dentro do que ele trouxe aqui no capítulo, depois de eu falar um monte de coisa aqui, né, ele fala, não, se não acreditarmos nas vidas sucessivas ou reencarnação, como explicar o bem e o mal? Como explicar que uma criança nasce muitas vezes com uma deficiência, né? E como explicar isso como nós, assim, conscientes, né, que vibramos e gostamos da cura, nós trabalhamos com a cura, pelo menos os terapeutas, com a melhora das pessoas. Então, como a gente olhar para isso sem julgar, sem julgamento? Então, uma das formas que nós trazemos, aí, sem trazer a religiosidade, é entender que tudo tem um porquê de ser, né? É. Se nós precisamos todo mundo nesse contexto aqui nesse planeta, ele faz parte para esse planeta manter o equilíbrio. E essa é uma das leis universais, a lei do equilíbrio. Então, eu preciso, o que seria de mim hoje, se eu de mim, né? Eu não falo de nós, né? Se não fosse, por exemplo, o lixeiro. Você imagina você acumulando lixo na porta da sua casa e não ter quem recolha esse lixo e leve, né? Imagine você precisar de um médico e você não ter aonde procurar esse médico. Mesmo, não vou entrar no mérito de ser bom ou ser ruim, o SUS, enfim. Mas, assim, todas as profissões, elas são necessárias. Todo ser humano é necessário nesse planeta, cada um dentro da sua função. Então, existe aí as leis universais, existem as forças energéticas, né? Tudo que a gente atrai, tudo que a gente vibra. E essa vida, ela é uma oportunidade de resgatarmos algumas coisas que nós causamos em outras vidas. Se hoje a gente consegue se olhar de uma maneira um pouco mais, hoje eu estou bem, hoje eu não pratico mais o mal, mas isso não implica que em algum momento eu já não fiz isso, tanto nesta minha vida quanto em outras. Então é uma oportunidade de resgate, de equalizar essa conta e justificar, pelo menos para mim, justifica o quanto a injustiça que existe nesse mundo, né? Injustiça social, injustiça de saúde, né? Então, pelo menos assim, né, a gente consegue respirar, olhar e falar assim, cara, que difícil é essa jornada desse ser humano, né? Eu digo, complemento o que você está falando, Andresa, que assim, a gente não precisa necessariamente acreditar em vidas passadas, em reencarnação ou próximas vidas, mas se hoje tem algo que você pode fazer, é tentar se tornar cada vez mais um ser humano melhor. Porque mesmo que eu fiz o mal ainda nesta vida, eu posso reparar esse mal. Então a gente Exato. precisa se conhecer, buscar esse autoconhecimento que a gente estava falando, né, no início dessa live, que é a verdade, trazer de fato a nossa verdade para a gente trazer, melhorar. Eu falo assim, que a gente é um ser humano, né? Mas que a gente está em evolução para ser humanos. Nós ainda Sim, não somos humanos verdadeiramente. Então, ser humano é poder buscar a nossa verdade, a nossa evolução, esse autoconhecimento e se corrigindo diariamente. Se ontem eu fiz exato. mal, se ontem eu gritei com alguém da minha família, com a minha filha, com o meu marido, é hoje poder se tornar uma pessoa melhor, né? E que Exatamente. está muito ligado às leis universais. Então, vamos desconstruir este nó, né, para virar um laço, né, um laço bonito na É, nossa vida. Mas continuando. 3. Se a morte é o fim e se não há nada após a vida física, qual o sentido da vida? Por que Deus haveria de criar o ser humano para sofrer
ter decepções e esforçar-se para ser honesto e bom, e se no final tudo acaba? Vamos fazer uma pausa nesse Vamos, item? vamos. Desculpa, Rê, não tem nada programado aqui, aí a gente vai Não, fazendo, né? é isso mesmo. Vê que interessante o que ele traz aqui, né? Eu vou até reler aqui, ó. Por que que Deus haveria de criar o ser humano para sofrer, ter decepções, esforçar-se para ser bom e honesto, se no final tudo acaba? Olha que reflexão maravilhosa que ele traz, porque nós estamos sempre em constante processo de evolução. Isso é na ciência que vem descrito lá da época que nós éramos vegetais e nós vamos vindo nessa evolução. Estamos hoje lá nessa fase Homo sapiens. Então, assim, nós ainda temos em nós instintos animalescos, né? Se nós estamos nessa evolução, então tudo isso está intrínseco em nós. Então, veja que a evolução ela vai ser constante, não só do espírito, mas do mundo. Sim. Então, nós estamos nesse processo. E aí, quando ele traz, para que Deus faríamos, né, o ser humano para sofrer, e ter decepções, e ser bom, e se tudo isso acaba no final? Será, aí eu deixo uma questão, uma pergunta aqui no ar. Será que não é para que nós evoluímos enquanto ser humano? Só isso. Não é o propósito da leitura aqui não é a reencarnação ou a Não, ancestralidade. O propósito é, por que eu estou passando por sofrimentos, por decepções? Qual o propósito desta vida, de eu estar aqui passando por coisas que eu ainda não consigo lidar? Olha o título que ele nos trouxe. Perder uma ilusão torna-nos mais sábios. Então, acho que enquanto você está passando por decepções, você está na ilusão. E esse é o grande desafio do ser humano. É soltar da ilusão. É aprender a evoluir, a crescer. Mas nós só vamos, infelizmente, ainda conseguir esse mérito através a dor, né? Porque pelo amor a gente não tem conseguido tanto. do alto. Mas quando o ardor pega, o negócio você aprende aquilo em você e a lição, ela está ali colocada. E não necessariamente a gente precisa estar na dor para poder evoluir, mas é ter também a coragem de olhar para os seus processos. Porque, assim, se o outro te faz mal, não é a culpa do outro. É algo que está em você, que você pega para você. Lembra que a gente costuma dizer, né? Se doeu, pega que é teu. É teu. Então a gente necessariamente, acho que tem dois lados, né? Quando dói, é ter a coragem de olhar para poder entender por que que doeu em você, porque necessariamente a tua dor não é a dor do outro, né? Ou Exato. mesmo não doendo, mas não entendendo o que está acontecendo, é ter a coragem de olhar para dentro e tentar entender tudo aquilo que está acontecendo no externo, porque o que está acontecendo no externo é um reflexo do seu interno. Por isso Exato. é tão importante e que a gente vive falando, o autoconhecimento, ele é essencial para a sua vida, porque é para você conseguir parar de sofrer. Porque quando a gente sofre é porque a gente está olhando para o externo. A gente deixou de olhar, de se amar, de se autorrespeitar, né? Os autos da vida. De auto-amor, autorrespeito, autocompreensão. Então a gente precisa olhar com muito carinho, porque não faz sentido esse nascer, caminhar e morrer. E morre ali. E daí a gente fala, né? Quando eu era adolescente falava, gente, eu não entendo por que que uma pessoa faz tanto mal e tá aí solto, vivendo, e eu aqui tentando fazer o bem, trabalhando, suando, estudando, e eu vou morrer a 7 palmos da terra, igual o outro?
É, né? fato é, né? É nos dado a vida para que nós façamos o nosso melhor. Seja Exatamente. em qualquer nível de evolução que você tenha. Então, todos nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então, essa concepção que você trouxe de nascer, viver, pagar boleto e morrer, realmente ela é ilusória. Isso daí, ela cabe para aquela pessoa que não quer saber de lidar com os problemas, não consegue, não quer enfrentamento, não quer lidar com a realidade da vida. Então, essa verdade cabe. Mas para quem está aqui para ir muito além, entendendo que existe muita coisa ainda para se viver e que é possível evoluirmos e nos conhecer cada dia mais, cada vez mais, isso não quer dizer que não iremos sofrer mais. Sim. Sim, mas a gente lidar com esse sofrimento, saber de onde que ele vem, qual gatilho, qual padrão, É a chave. faz toda a diferença para você viver melhor. Exatamente. Certo? É a chave, né? A chave para a gente poder abrir esse nozinho da nossa cabeça e deixar o fluxo, né? Seguir. Exato. É isso mesmo. Bora. Vamos lá. Se acreditarmos que Deus não existe, como explicar a perfeição do corpo humano? Quem estaria mantendo o equilíbrio dos orbes espalhados pela nossa galáxia e por todo o universo? Eu vou ler o próximo. Obras do Tá. acaso poderiam justificar alguns materialistas. No entanto, observamos que esses efeitos, corpo humano, galáxias, universo, são efeitos inteligentes. E isso, pela lógica, faz-nos supor que a causa obrigatoriamente tenha que ter uma inteligência equivalente. Em outras palavras, como a vida inteligente pode ser obra do acaso? O corpo humano é perfeito, né? Acho que a natureza é perfeita, tudo é perfeito. E daí a gente fala, né? Como duvidar da existência de Deus nessa perfeição. Tanto se fala hoje da Terra, de Mãe Gaia, né? Como é chamada aí no termo holístico, as perfeições que nós, seres humanos, às vezes não conseguimos enxergar e causamos tantas dores, né? Eu vejo pelos animais que às vezes se adaptam ou numa cegueira ou né, numa patinha quebrada, se adaptam perfeitamente. A natureza também se adapta. E como nós, seres humanos, às vezes não conseguimos nos adaptar no equilíbrio. E eu puxo aqui o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual. E que nós mexemos tanto com isso e às vezes a gente cai em depressão, cai em síndrome do pânico, cai em ansiedades, porque a gente está fora desse equilíbrio. E Deus, eu pelo menos acredito em Deus, nesse universo que é tão perfeito que Ele só quer que a gente evolua no amor. E a gente Sim. traz, às vezes, tanta ganância, tanto materialismo e entramos no desequilíbrio. Como você bem diz aqui atrás, né? Da culpa, que a gente traz a culpa do outro. Minha vida não está boa por conta do outro. Isso é um desequilíbrio achar que a nossa vida está na mão do outro, né? Para ser feliz. Sim. E como ele colocou aqui, obra do acaso, né? Aí os materialistas dizem obra do acaso. Mas será? Será que se você trouxe o corpo humano, né? O corpo humano ele é perfeito, né? Tudo está muito sincronizado. Mas você imagina se a minha célula do meu pé quiser trabalhar como célula do coração? Será que ele vai conseguir sincronizar dentro do meu corpo e o negócio acontecer?
né? Existe uma perfeição por trás de tudo isso que não dá para ser ignorada. Ao mesmo tempo que quando eu tenho um órgão que ele para, que ele cessa, né, eu fico deficiente da função daquele órgão. Vamos trazer para o nosso caso a tireoide. Nós não temos a tireoide, nós temos que repor com medicação. Então, tudo é muito perfeito. Então, se existe uma ordem, uma lei universal, como ignorar isso? Né? Então, a obra do acaso, ok. Não temos o controle de tudo, mas nós podemos administrar algumas coisas aí na nossa vida para nortear o nosso caminho. Faz sentido, Rê? Total sentido. Eu estou pensando aqui, né? Às vezes a gente olha aí pessoas que perderam um braço e vão fazer outras atividades, ou perderam as pernas e vão fazer outras atividades e se adaptam. E às vezes, pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas, sei lá, um acidente que te imobiliza por alguns dias e aquilo entra num sofrimento gigante. Então eu acho que a gente precisa olhar sempre com muito carinho as coisas que acontecem na nossa vida, né? Tudo que está ao nosso redor. E a gente costuma muito olhar para fora, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro. Deus fez, nós, como é que chama a frase dele? A semelhança, como é que é? Deus nos A fez forma e a semelhança, força e né? semelhança dele. E ele não é um ser perfeito, que veio nos salvar, então é a gente ter a É, coragem de olhar essa perfeição do mundo, porque nada é ao acaso. Se acontece um acidente, se eu morro antes da minha mãe, ou a hora que minha mãe morre, tudo está na perfeição. Como se diz, nenhuma folha de uma árvore cai sem isso, a sua imagem e semelhança. Obrigada, Luana. obrigada, Lu. Então, a gente não cai uma folha sem Deus permitir. Então, é a gente perceber dentro desse poder do universo e da nossa perfeição como ser humano, que a gente pode olhar de outra forma, tirar, sair de tanto sofrimento, né? De tanta culpa. Ai, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Nada funciona na minha vida. Você mentalmente, e daí eu Exato. já busco outra lei universal, né? Que é a lei da vibração ou do mentalismo. Tudo que você vibra, tudo que você pensa, é aquilo que te atrai. Sim, Então, né, a gente entra numa sintonia, e se essa sintonia não tá legal, que a minha vida não tá legal, a gente precisa mudar, a gente precisa subir essa vibração, subir essa forma da gente pensar para trazer essa perfeição que já é o universo, ou que é nós seres humanos, né? e é isso mesmo. Foi bem colocado. Bacana. Vamos pro próximo? Vamos. Se acreditarmos no céu como sendo um paraíso, onde iremos descansar eternamente? Francamente, eu prefiro morrer e ir para o inferno. Lá, pelo menos, deve ser mais agitado. Em outras palavras, suportaríamos o descanso eterno? Uma boa indagação, né? Sem entrar na parte religiosa, mas já entrando, né? Não tem como não lembrar. Existe um livro de André Luiz, ele é espírita, que, se não me engano, é Mensageiros da Luz. Se não me engano, é esse o nome. Que ele relata, né, sobre um pedaço, né, que ele traz assim do plano espiritual, onde ele fala, né, que tem muitos espíritos que não acreditam, muitas pessoas que morrem que não acreditam que existe a reencarnação. Então, é como se eles ficassem ali deitados, dormindo ou esperando o juízo final. Então, são milhares de espíritos que ficam ali, de seres humanos que ficam ali esperando, né,
esse momento do juízo final. Então, gente, como eu acredito eu tenho uma visão mais universal, né, espiritualista, o que que você pensa? O que que você vibra? Como a Renata bem colocou. Quais são os seus pensamentos hoje? Porque se esse nosso corpo físico, ele deixa de existir quando nós morremos, o que que nos resta? É o nosso espírito, é a nossa centelha, né? Então, o que vibra, como se nós fôssemos uma fagulha de luz, essa luz está vibrando e está emanando o quê? Então, será que céu e inferno, né, como ele colocou aqui, para onde que a minha consciência, que é o que me resta, onde que ela vai? Através das minhas atitudes, das minhas imperfeições, do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Será que ele vai para o céu? Vai para a luz? Ou vai para a sombra? Vai para o inferno? Para onde que a minha consciência vai? Né? E aí a gente fala assim, né? Você pode esconder tudo de todo mundo, mas Deus vê tudo. Esse Deus é a consciência. É a sua consciência e é você que se cobra. É você mesmo que se cobra, né, Andresa? E a gente, no mundo espiritualista, né, espírita, fala muito que nós é que pedimos para reencarnar, para nascer novamente, porque existem tantas marcas do que você fez anteriormente que você quer reparar. Então você mesmo pede, né? Mas é legal essa visão que você trouxe do André Luiz, porque a gente fica pensando, né? Eu vou morrer, mas e aí? É o espírito que não morre, o espírito é eterno. E quanto você, como espírito, tendo uma outra visão do outro lado, você não vai se cobrar de todo o mal ou todo o bem que você fez? Porque o que a gente carrega, na verdade, óbvio que a gente carrega as benfeitorias que nós fazemos, né? Mas a gente carrega, pesa mais aquilo que nós não fizemos ou fizemos de errado, né? O mal que nós prejudicamos o outro. E isso, naturalmente, a gente se cobra, né? Falando nisso, eu lembrei daquele capítulo que nós falamos há um tempo atrás do karma. Lembra da Mariazinha? Sim, Que ela tinha que ficar, lembrei o também. karma dela teria que ficar casada até, acho que 20, 30 30 anos, anos. né, com o marido. Só que aí ela ficou 50 anos, mas assim, foi uma escolha dela ficar ali. Ela não saberia também, é uma coisa que a gente não vem sabendo de tudo de outras vidas, né? Não tem essa história. A gente chega aqui e começa do zero de novo. Vamos ver Sim. até onde você consegue ir. Só que aí quando ela chega no plano espiritual, o benfeitor fala para ela, o seu karma era viver com ele por 30 anos. Os outros 20 foi por sua conta. Então, gente, não tem um certo, não tem o errado. Tem o que cada um consegue ver, o que cada um consegue viver, o que cada um consegue desenvolver para si. Mas fato é, precisamos estar sempre atentos à nossa evolução, aos nossos sentimentos, né? O que que eu quero, onde que está ruim que eu preciso melhorar. Eu consigo lidar com essa emoção. Às vezes a gente fica, ai, aquela pessoa no meu trabalho, aquele meu marido, aquela. Cara, vamos parar e vamos olhar o que que neles, o que que tem neles que incomoda a você. Será que é neles ou será que é você que não está sabendo lidar com essa emoção? Então, Exatamente. sempre trazendo o autoconhecimento, como a Rê colocou um pouco atrás, para você entender que nem tudo é o outro, né? E nem tudo é só você. Não dá para ser isso. Tem o equilíbrio de tudo, né? Até onde faz parte do meu processo e até onde é o processo do outro, né? Para poder ter um equilíbrio nos ambientes, né? Na família, no trabalho, onde quer que seja. Tudo é equilíbrio, né, Andresa? E a gente precisa saber aonde está o nosso limite, né? O aceitar ou a falta do amor próprio, né? Que eu acho que é o que aconteceu com a Mariazinha dessa história que a gente leu.
né? Faltou amor próprio da parte dela de dar um basta para uma relação que não dava mais. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de se autoconhecer para saber até onde eu devo me abandonar, né? Porque quando a gente nunca deve se abandonar, na verdade. Então é até que ponto eu devo aturar certas coisas, né? Porque nem tudo está no outro, mas está em nós mesmos, para a gente aprender. Exatamente. Exato. Vamos lá, o próximo. Se considerarmos a existência do inferno eterno, estaríamos duvidando da bondade de Deus? Se Deus é Pai, se Deus é amor, como poderia Ele condenar seus filhos ao sofrimento eterno? Eu acho que eu acabei de falar, né? Quando a gente bota a culpa em Deus, né, acha que tudo é um inferno, é porque está faltando alto amor, está faltando alto respeito. A gente está se sabotando. Porque Deus é imagem e semelhança, como a Lu me ajudou aí. Se Deus se nós somos imagem e semelhança de Deus, como é que a gente pode nos abandonar com o nosso amor próprio? Porque a gente só pode amar o outro quando a gente se ama a si próprio, né? Exatamente. Então, será que realmente existe um inferno? Ou é esse inferno que existe é a nossa mente que não nos permite sair deste inferno mental ou emocional? Porque a gente se coloca, né? A gente cria, né? A gente tem esse dom, seres humanos em evolução, nós temos esse dom de nos colocarmos nas nossas cracas, né? Como diz a Simone, nossa professora, não sei se ela ainda está aí, né? A gente se enfia nas nossas cracas mesmo, então vamos elaborar tudo isso e aprender a sair, a gente não se coloca, vamos aprender a sair também, né? Vamos aprender tudo. A vida pode ser bem mais leve, né? É só a gente querer e acreditar que a gente pode. O próximo. Não nos parece mais lógico que mesmo aos maus espíritos tenham a oportunidade de rever suas condições equivocadas e então possam se redimir perante a justiça divina. O último. Sendo mentira a hipótese de mortos poderem se comunicar com os vivos, por que Moisés proibiu que os evocassem os mortos? Esse primeiro, Andresa, que a gente fala, né, não nos parece mais lógico que mesmo os maus espíritos tenham oportunidade de rever que a justiça divina, né? Porque nós mesmos que somos a nossa própria justiça. Porque quando a gente fala, eu fiz o mal, eu matei, eu traí, eu excluí meus pais da minha vida, a nossa consciência é que, com a nossa maturidade, é que vai trazer a nossa própria justiça divina. A justiça divina é nós mesmos reconhecermos os nossos erros. Exatamente. Né? E aprender a lidar mais com essa sensibilidade que nós trazemos, né? Porque se eu sinto que eu não quero estar, não quero fazer, eu não quero lidar com alguma pessoa, por que eu me forço a estar? Por que eu me forço a ficar se eu não quero? Então, saber é buscar realmente a sua verdade, né? Aí a gente volta sempre naquela primeira frase, né, do livro. Perder uma ilusão para tornarmos mais sábios, né? Então, é procurar entender essa verdade, por mais difícil que seja. A gente trata muito nas terapias, né? Eu não sei com você, comigo vem muito a sensação, que nem sempre é uma realidade, como a gente traz a ilusão, mas a sensação da rejeição e do abandono, são energias, são emoções que elas vêm assim gritante.
E aí nós temos as sensações da ansiedade, do pânico, porque eu não consigo nem me reconhecer nos lugares, eu não consigo entender qual é o meu papel nos lugares, o que que eu estou fazendo, por que que as pessoas estão olhando para mim, é como se, né, como vem pra gente, né? Eu não me sinto pertencente nesse lugar, parece que as pessoas me excluem. Será que é isso mesmo, gente? Será que nós estamos realmente sendo excluídos nesse mundo das pessoas? Eu não vejo dessa forma, né? E quando a gente vai olhar e vai tratando as sensações e as emoções dessas pessoas, a gente vai percebendo o quanto que elas estão machucadas e até por defesa excluem e não se colocam em situações, em conjunto, com as amizades. O quanto que por própria proteção da sua fraqueza, eu não entendo isso, mas então, para eu não correr o risco de fazer errado, então eu já nem faço, né? Só que isso vai dando uma ansiedade, vai dando umas sensações que a gente vai olhando com muita calma na terapia com isso, você vai percebendo aonde que tudo isso começou, né? Então, gente, a justiça, ela não, ela existe, né? E é como a gente coloca as leis universais. A justiça divina, para mim, ela é como as leis universais. Só que tudo parte de mim. Eu estou aqui, eu sou um ser humano e eu faço parte desse planeta, desse todo, né? Só que quando eu sinto alguma coisa, mesmo que eu estou jogando lá para o externo, eu estou sentindo em mim. Eu estou me sentindo excluída, eu me sinto abandonada, está em mim. Então, o que que eu tenho em mim que me faz sentir? Então, será que quando a gente traz essas duas coisas, então a justiça, ela existe, mas a gente precisa sair da ilusão, como o autor trouxe. Nós precisamos sair da ilusão para que a gente se torne pessoas mais sábias, nos tornemos pessoas mais menos carente, né? Com mais inteligência emocional, para que a gente não sofra tanto. Exatamente. Eu acho que a gente sofre quando a gente tá na criança mimada, na criança birrenta, que quer exatamente do jeito que quer. E a gente precisa adultecer, né? A gente precisa crescer, amadurecer Quem que quer mentalmente. passar, né? Quem que quer passar por dores? Ninguém. Quem que quer ter um câncer? Ninguém. Quem que está nessa vida preparado para sair de casa? Você fala assim, oba, hoje, vou trazer a fala da nossa, da Marcia Marins. Hoje eu vou me ferrar, né? Ela fala outro nome feio aí, É. mas enfim. Você sai de casa falando, hoje eu vou me ferrar. Claro que não, gente. Claro que não é assim. Só que eu saio de casa bem, eu acordo bem, eu estou disposta. Quando eu chego lá, eu começo a sentir alguma coisa. Os twins da vida começam a vir, mas esse twin está na minha cabeça, então sou eu que sinto. E é isso que a gente precisa aprender a parar de transferir essa sensação para o outro e trazer o que, que tem em mim que eu sinto desta forma. Eu acho que só concluindo esse capítulo, né, Andresa, eu acho que é exatamente essa questão. O que eu devo fazer para ser feliz e ter paz? Então a gente precisa Exato. trazer esse autoconhecimento e entender que está tudo em nós e que a gente precisa evoluir. E a gente vai evoluir adultecendo, saindo dessa criança, porque ninguém quer, como você mesmo disse, ninguém quer adoecer, ninguém quer ficar na tristeza. Todo mundo quer ter uma vida tranquila, uma vida leve. Hoje, como terapeuta, eu posso dizer que é possível, é viável. Sempre vão ter as cacas para olhar para elas, sim, sempre vamos ter. Porque a gente está evoluindo, mas a gente não precisa entrar num processo, como a gente mesmo já falou, as doenças vêm para despertar, para acordar de algo que não está indo bem, não está fluindo na nossa vida. Então, a gente não precisa esperar essa doença chegar,
mas a gente tem a possibilidade de trazer leveza para a vida, trazer felicidade e paz, é possível. A gente só precisa encontrar este caminho. Não é fácil a jornada? Não é fácil, né, Andresa? A gente sabe, porque a gente olha o tempo inteiro para a nossa jornada. Mas é possível. É a gente ter essa coragem para olhar para tudo isso e trazer mais amor para nós mesmos. O amor, essa leveza, essa felicidade está aqui dentro. Não está fora, não está no outro, né? Ó, o que a Lu falou? Meninas, preciso ir, gratidão. Obrigada, Lu, pela participação e pela ajuda aí. Obrigada, Lu. Toda terça nós estamos aqui. Sempre que puder, apareça, comente, pergunte. Ajuda bastante a gente a engrandecer a live e ajudar ainda mais, porque a gente vem com contexto, mas às vezes a gente sai do coreto e fica muito melhor do que o que a gente programa aqui, né? É isso aí, obrigada, gratidão. Beijo, E a Lu. gente também já está acabando, né? Eu acho que essa live a gente fecha com isso, né? Da gente olhar para os nossos processos, ter a coragem de realmente se reconhecer, sair do vitimismo, né? Trazer a responsabilidade para nós mesmos, para poder mudar. Se a vida não está legal, a gente precisa mudar. Obrigada, Lu. Gratidão. E é isso, né? Você quer complementar com alguma coisa? Sim, eu queria trazer um pouquinho não, só mais uma palavrinha. Às vezes a gente precisa baixar um pouco o nosso ego e ter um pouco de humildade para olhar para onde que nós estamos errando, porque nós não nascemos com uma cartilha dizendo, né, siga por aqui, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A gente nasce e vai vivendo. Domingo eu fiz uma live que eu falei justamente sobre isso, né, o nosso HD interno. Qual é essa programação que eu trago, que foi ali abastecida pelo meu pai e minha mãe? Então, a gente vai vivendo com aquilo que a gente absorve, com aquilo que a gente aprende, e aquilo se torna uma verdade para a gente. Só que quando a gente fica no nosso adulto, a gente acaba entendendo que nem tudo cabe a nós, né? Aquilo coube no contexto dos nossos pais, dos nossos avós, mas como o mundo ele é em uma constante evolução, então daqui para frente, o que eu posso modificar para que fique melhor para mim? O que eu posso modificar para que a minha vida fique mais leve, para que eu consiga ter compreensão das coisas? Então, é formatar, eu brinco muito, né, nessa analogia, é formatar essa máquina e começar a colocar as nossas atualizações do que a gente precisa, né, para poder viver com mais lucidez, com mais leveza, com clareza no nosso processo, na nossa evolução. Sim, perfeito. É isso mesmo. A Sirlene comenta, a Sirlene é uma amiga minha também, Sim. Bom dia, obrigada por participar. Ela colocou assim, ó, as dificuldades aparecem para as mudanças acontecerem. Perfeito, sim, é isso. Não existe um Deus punidor que está ali falando, você vai passar por isso, por isso, por isso, e escolhendo a dedo. Eu não acredito que seja dessa forma. Então, se tudo acontece, tudo tem um porquê de acontecer. E o sofrimento, ele vai ser a medida do que você precisa para você aprender. Então, enquanto eu não aprendo, essa lição vai repetir, ela vai repetir, até que eu absorva e apreenda em mim essa lição. Uma vez que você aprendeu, você fala, ok, universo, tá tudo bem, vamos para a próxima, porque a gente não vai parar de passar por coisas, né? Então, só que a nossa forma de ver precisa mudar, porque não é punição, não é castigo, mas é aprendizado. Evolução. E a gente precisa... a gente precisa ter coragem para olhar, né? Porque nem sempre as pessoas reconhecem esses padrões, porque pode ser na tua vida pessoal, pode ser na tua relação, nas relações sociais e dentro de casa. Aí você fala, não, meu pai foi assim, assim, assado, minha mãe foi assim, assim, assado, mas às vezes esses padrões repetem de formas diferentes, mas têm o mesmo significado.
E a gente ter essa abertura para olhar para isso é parar de sofrer e aprender com cada dificuldade, né? Exatamente. E agora, finalizando, né? Essa conversa linda que ficou essa live, né? Sim, Como você trouxe da criança, né? Então, assim, olhar que nós tivemos aprendizado vindos dos nossos pais. Mas hoje, como adultos, nós temos a oportunidade de reencontrar, de se reconectar com essa criança interior e falar: você não precisa mais sofrer. Você não precisa mais carregar tanta tristeza. Quantas técnicas que nós fazemos, não é, Rê, é, nas nossas terapias, de resgate dessa criança que está ali. Então, é um sistema que ficou rodando e está ali fazendo você sofrer. Então, é olhar para esse nosso pedacinho, recolher, conversar, acolher essa nossa parte que está ali em dor, sim. para ela também saber que não precisa mais viver nesse sofrimento. É isso aí, perfeito. Sensacional. E o Ai, capítulo, adorei! o próximo capítulo, olha só que vai ser Dores da Alma. Acho que vai dar um link aí com essa live de hoje. É, E que vamos ver o que, que o autor vai trazer. Mas foi perfeito. Eu acho que nossas palavras, o que você fala ressoa aqui dentro, eu acho que o que eu falo ressoa aí. E vamos que é vamos, verdade. aprendendo também juntas, né? É isso. Gente, obrigada a todos vocês que entraram, a Sirlene, Obrigada. Luana, vi a Simone. Fabi aqui, a Simone. Gente, muito obrigada. Espero que a gente esteja contribuindo fortemente com um pouquinho, tem que seja 1% aí para que vocês possam levar a vida um pouquinho mais leve. E conte com a gente. Pode mandar mensagem inbox para mim, para a Renata. E nós estamos aqui, é para isso mesmo, é para trazer informação e auxiliar também. E sempre que quiserem, participem, porque acaba agregando, né, os comentários de vocês. Tá bom? É Ó, isso. Um até beijo, Rê. semana Beijo a que todos. vem e com o tema Dores na Alma. Tá certo. Beijo. Beijo, fica com Deus. Você Tchau, também. tchau. Tchau.